Olá, sejam bem-vindos. Sou Anderson Passos, esse é o nosso Empathy Identidade, o EID. E hoje, na nossa terceira edição, a gente está com a Sabrina Baixa de Luca. Seja bem-vinda, Sabrina. Obrigada pelo convite de estar aqui. Eu que agradeço. Que bom te rever. Sim, Só uma curiosidade, eu e a Sabrina trabalhamos na Vedacity, né? sim, Há alguns anos juntos e sempre foi um prazer trabalhar com você e hoje tem a oportunidade aqui grande, enorme de entrevistá-la, sim. Da né? gente se reencontrar e botar aí, né, os assuntos em dia. Vai ser um bate-papo gostoso, espero que vocês apreciem. Então, para a gente iniciar, Sabrina, como que você entrou para o mundo corporativo? Qual que foi a sua, quais foram os principais pontos aí da sua carreira? Sim, eu sempre fui assim uma pessoa muito comunicativa, né? Aham. E ao mesmo tempo sempre gostei muito de números, de tomada de decisão, de processo. Então, no começo da minha carreira, eu sempre soube que eu queria trabalhar assim com multiculturas, com pessoas de todos os tipos, mas eu não sabia em que eu queria trabalhar, né? Tá. Então, eu me propus trabalhar no processo seletivo para poder trabalhar em consultoria no início da minha carreira, né? Uhum. Trabalhei muito tempo em consultoria, depois fui trabalhar em indústria química, né? Tá. Sempre em posições financeiras, em todas as áreas que você imaginar, com muitos desafios e Aham. muitas oportunidades e pessoas assim me abençoando e me ajudando aí nessa caminhada que eu quero poder te contar um pouquinho. Que bom, que ótimo. E falando um pouquinho da sua carreira, hoje você atua na área, né? Você tem sólida experiência na área financeira. Sim. Falando um pouquinho da sua formação, Eu sou formada em administração, tá? né? Tenho vários cursos de especialização em planejamento financeiro, em planejamento estratégico, fiz MBA e pós na SPM, né? Aham, Na área de marketing, e fiz finanças também, fiz FIPECAF e vários tá. cursos aí, né? De tributários ao longo da carreira em várias companhias também que eu trabalhei. Atualmente eu estou cursando um curso de pós-graduação de sustentabilidade na FIA, né? Uau. Que Uhum. está sendo aí nos dado de presente pela empresa atual que eu trabalho, que é uma Aham. petroquímica, que incentiva bastante, né, nós executivos conhecermos aí todos os vieses de sustentabilidade para a gente poder fazer a diferença nas nossas cadeiras, né? Maravilha. E falando um pouco sobre a empresa atual, como que você hoje, a gente está num momento, sempre um momento delicado das empresas, uma disputa entre as empresas, né, a competição, né? Sim. E como que você vê hoje o seu momento na empresa que você trabalha? O que você citaria como os maiores desafios? Nossa, por onde a gente começa a responder, né? É para Pessoas, uma mulher que você está sustentabilidade. falando, é para minha posição, é para conciliar todo, é do mundo. Eu acho que assim, essa resposta, ela é muito ampla, né? E a Sim. gente pode trazer ela em vários vieses, né? Primeiro falando da minha cadeira, para quem não sabe da minha posição atual, né? Atualmente eu tenho uma posição de diretora administrativa financeira da América do Sul, Tá. né? Então a gente cuida de uma operação aí em vários países, né? Uhum. E aí, em adição a finanças, eu também cuido da área jurídica, da área de planejamento, de produção, que cuida de todo o abastecimento, né? E compra de matéria-prima, toda a parte de compras também, para abastecimento das nossas operações, Tá. né? Também cuido da parte de TI, né? Com toda essa parte aí de dados, né? Que tem aí, que está hoje em dia já totalmente inserida no nosso trabalho, toda a Aham. parte de AI, né? Que eu acho que a gente poder consolidar tudo isso daí é uma dificuldade hoje, né? Uhum. Dentro das indústrias. Né? E aí, eu acho que a gente também, com a cadeira que eu tenho hoje, né, de América Latina, como que a gente apoia o negócio, né, que eu acho que é um desafio na posição financeira, Uhum. a fazer o negócio crescer como financeira, mas garantindo que a gente está investindo naquilo que a gente precisa investir para que a empresa possa crescer, possa ser competitiva, só que ao Uhum. mesmo tempo que a gente gerencie os custos, a gente possa desafiar as áreas a serem produtivas, a serem mais automáticas, né? Então Tá. assim, é uma conjunção, eu digo, de desafios, desde a minha posição até uma situação global, né? Aí quando a gente fala hoje de química, que é a empresa que eu trabalho, a gente tem um desafio global, né? Porque é um mercado que ele está
mudando muito, tanto na parte de roteiros, de fretes, quanto na parte de impostos associados, né? A importação e exportação, quando a gente fala aí de mundo, né? A gente que cuida de uma operação que a gente importa de multi-regiões, então a gente traz produtos da Ásia, Europa, Estados Unidos, né? E produzimos aqui no Brasil, como na empresa que eu trabalho, como o Borealis, né? A gente hoje lida muito com essa dificuldade do mercado, né? Que é como que a gente protege dos preços asiáticos, como que a gente se protege, né? De toda essa questões de tarifas entre os países, porque no fim, se fosse todos nós unidos, a gente conseguiria incentivar, né? A gente ser mais unificado em preços de tarifas e mais justos com os países. Hoje a gente tem beneficiado alguns países, né, como o mundo, não estou falando como o Brasil, onde a gente vê a Ásia ganhando aí, né, uma atração muito grande e a gente não conseguindo competir, né, a nível mundo, por todos os incentivos fiscais que existem em locais, né, enfim, na cadeia como um todo. Eu não sei se eu misturei muita informação, mas o que eu quis trazer, né? Cadeira de CFO, eu acho que é desafio da gente ser parceiro do negócio e guardião do templo, né? Então, como que a gente faz as duas cadeiras? No mundo e no mercado, como que a gente gerencia todas essas incertezas globais, mas ao mesmo tempo a gente toma riscos calculados e suporta, né, toda a liderança da organização para tomar as decisões, né, que não sejam só reduções de custo, que possam alavancar o crescimento. Nós estamos numa região de muito crescimento. Nós temos muita capacidade de fazer muito mais. Embora a nossa mente sempre seja forçada, que a gente tenha que reduzir custo, a gente tenha que, talvez, revisitando os direcionamentos financeiros, mas a gente precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem para poder vencer, para poder ganhar posição no mundo quando a gente fala de uma empresa multinacional e a gente como profissional, né? Da gente querer fazer a diferença, da gente querer trazer dinheiro, a gente querer trazer as pessoas com o coração junto com a gente, né? Sim. Então é um pouquinho aí que eu queria trazer aí de dificuldade. Desculpe se eu entendi demais. Não, aqui é um bate-papo. Mas eu acho que vale aí a troca. Que bom. E que orgulho de você, né? Tá numa tentando. Posição dessa, né? Com vários desafios, né? E por falar em desafio, hoje um profissional da área financeira, né? No seu segmento, o que você vislumbra, o que você acha que é importante ter como principal comportamentos e competências, né? Para poder seguir esse caminho, né? Na área financeira. O que você diria para as pessoas que estão pensando, né, em investir nessa carreira ou que já estão nessa posição? Quais seriam os comportamentos e competências? Eu acho que quando a gente fala de carreira financeira, a gente tem múltiplos tipos de posições, né? A gente tem carreiras técnicas, que são carreiras hoje extremamente importantes, né? Que é na parte de análise de dados, de você poder tratar o dado, entender o dado, apresentar o dado para a tomada de decisão. Isso é para todas as áreas, não é só financeiro hoje em dia, né? Então, a AI, ela está inserida no nosso negócio, a gente hoje usa para tudo, praticamente, né? E aí, assim, eu acho que o profissional, ele precisa decidir, né, se ele quer atuar numa carreira técnica ou uma carreira de influência. Quando a gente fala de carreiras, como a posição que eu tenho, eu me cobro muito mais que financeira. Porque financeiramente eu tenho que estar preparada tecnicamente para aquela cadeira, ou seja, eu tenho que conhecer de forma ampla e não no detalhe todas as áreas financeiras e o impacto, né, que as decisões dessas áreas têm na organização, né, e poder influenciar para que a gente trabalhe no melhor formato, né? Então é um desafio diário isso daí. Só que ao mesmo tempo a comunicação, que eu acho que ela é a maior dificuldade do mundo, e não só de finanças, que é como eu traduzo finanças para uma linguagem que eu incentivo o negócio, que eu desafio vendas, que eu desafio marketing e que principalmente eu monitoro o resultado que eles trazem. Como a gente traduz, né, os projetos qualitativos em receita, né? Como a gente traduz os projetos de melhoria em redução e oportunidade de ganho de dinheiro, porque quando a gente reduz custo, ou a gente tem uma margem melhor, ou a gente tem mais dinheiro para investir no que o negócio precisa. Então, e você sente muita resistência assim, dos departamentos, das áreas que trabalham com você?
Ou, assim, existe uma consciência financeira na empresa? Como que é essa relação? Hoje, na empresa atual que eu trabalho, sim, Tá. existe uma consciência muito grande, né? Em você estar protegendo o negócio, porque a gente sabe que o mercado ele oscila e que se ele Uhum. oscila, a gente tem que estar pronto para poder entregar um resultado com lucro, né? As empresas têm Claro. fins lucrativos no final, não Sim, tem como sim. a gente fugir disso. Mesmo Claro. quando a gente fala de temas como sustentabilidade, né? Que a gente também acho legal a gente abordar um pouquinho, né? Porque eu Sim. trabalho numa indústria química, Aham. né? Como que a gente gerencia tudo isso? As nossas áreas, a gente tem um time, né, de diretoria, onde a gente se reúne uma vez por mês, a gente alinha os conflitos, a gente alinha as necessidades, a gente é transparente, né? Então a Aham. gente tem tido sucesso. Aham. A gente tem muita dificuldade, quem falar que não tem é mentira, mas a gente resolve uma ou várias por dia. E eu Aham. diria que a vida é uma luta diária, né? Exato. Não, e você trouxe um ponto interessante que, assim, em várias conversas que a gente tem sobre o mundo corporativo, Sim, sempre esbarra na questão da comunicação, né? sim. Em tudo, né, É Ramos? impressionante, é E impressionante. aí, quando a gente linka com a pergunta que você fez, no que o profissional tem que ter, além da parte técnica que eu disse, Tá, e de comunicação, é a acabativa. Porque eu tá, acho que hoje as pessoas que falam bem, falam muito bem, tá. as pessoas técnicas são muito boas tecnicamente. E o que é o diferencial hoje em finanças e nas carreiras corporativas é como você une as duas Uhum, partes, mais poder tocar o coração do outro. Parece tá. piegas para uma CFO falar isso? Pode parecer. Mas hoje eu tenho feito a diferença no meu trabalho, Aham. movendo as pessoas, falando das Que pessoas, bom. das dificuldades reais que eu tenho, Uhum. tentando ser transparente, né? Não tem fórmula para o sucesso, mas é assim Sim. que eu venho tentando e venho Mas, conseguindo. mas é interessante, né? Eu acho que até existe um amadurecimento no mundo corporativo dessas questões, porque antigamente falava-se pouco sobre espiritualidade, sobre essa questão das relações amorosas entre as pessoas, amorosas no sentido que eu falo amigável, né? Sim, Das relações, das boas relações, né? E eu fico feliz, né, de uma profissional do teu calibre falando e a posição que você ocupa falando desse tema, né? Com um tom suave, com um tom generoso. Que bom que você traz essa preocupação para as empresas. Que sim. ótimo. E, Sabrina, e como que você busca referência? Quais os caminhos aí que você utiliza para estar sempre atualizada e Uhum. O à que é, frente dos concorrentes, né? sim, a gente, hoje por eu estar numa posição que elas são múltiplas áreas, né? Primeiro, eu tenho tentado participar de muitos fóruns de discussões. Então, Tá. quando a gente fala de impostos, eu tenho sentado com vários tipos de advogados, né? E grupos para poder discutir sobre reforma tributária, sobre oportunidade de planejamento tributário, né? Com tudo isso que vem mudando e que vai mudar aí até 2033 na nossa reforma tributária, né? Tá. Participando de visitas e reuniões reais com os fornecedores e parceiros, sejam locais ou globais, para poder estar acompanhando as dificuldades, as tendências. Visito clientes, Uhum. adoro visitar clientes. Meu presidente sabe, meu diretor de vendas aí, eu sou uma financeira que fala, e aí, vamos visitar quando os clientes? Eu gosto de entender os créditos dos clientes, a situação financeira, né? Para poder opinar com propriedade. Eu acho que a gente, vendas e finanças, a gente sempre vai ser um contraponto, Uhum. mas a gente tem que falar a mesma linguagem. Porque Exato. cliente bom, cliente que paga, né? É. Ou aquele que precisa de um apoio no momento e existe uma retribuição depois. E eu Uhum. acho muito importante a gente ter essa proximidade das áreas dos nossos clientes, né? Tá ali na linha de Tá frente. ali na linha de frente, tomando as decisões em conjunto, né? Para poder fazer o convencimento e até colocar a responsabilidade do cliente mediante uma compra de risco, né? Que ela pode vir a acontecer ou não. E também cursos, né? Não tem como a gente sempre tá participando de novos cursos, né? E tá viajando. E eu acho que você está em contato, né, com os fóruns. A gente participa da Anshan também e de outras associações. Tá. Então, estou sempre presente aí, Que bom. tentando fazer um pouquinho de cada coisa, né? E Sabrina, eu penso que essa questão de estar com o cliente, né, na linha de frente, foi
um traço cultural que a gente, não sei você, mas que eu aprendi muito, né, quando a gente trabalhou Sim, juntos, né, na sim. Vedacity, né? De Essa saber ali a veia comercial. Exato. De a gente, isso era muito estimulado pela diretoria, né? Você sabia muito bem, você sabe muito bem disso. E a Sim, gente estava sempre em contato ali, né, com o cliente no ponto de venda. Isso sim, sempre foi um ponto muito rico, né? E sim. que bom que você desdobrou isso para as empresas agora que você. É, eu acho que assim, a gente quando tem. Não existe pessoa uma mais ou menos importante que a outra, não existe cargo mais ou menos importante que o outro, né? Mas quando a Uhum. gente tem a oportunidade de atingir as pessoas em massa, seja através dessa comunicação, que vocês me deram o privilégio de poder estar aqui, e assim como eu trato nas reuniões, no dia a dia, com quem trabalha comigo e sabe, eu acho que cada contato que a gente está, seja de trabalho ou não, ele é um momento para a gente multiplicar. A gente multiplicar a influência, a gente multiplicar a nossa energia, a gente multiplicar a nossa força, né? Uhum. E eu acho que isso move o mundo, é uma responsabilidade grande. A gente tem que fazer realmente de forma, tentar estar preparado sempre, nem sempre estamos, mas com coração e com muita força de vontade. É assim que eu Nossa, tento. você está sempre bem preparada. Inclusive, ela chegou aqui no podcast, ela já tinha estudado o roteiro, já tinha trazido ideias, né? Isso é muito importante. E olhando para sua carreira, né? Tem tanta coisa boa que aconteceu, mas qual você acha que foram os pontos de maior desafio da sua carreira? Nossa, foram vários, assim. É. Vou falar algo Pinça um deles para a gente piegas de poder. novo, que me falaram que pode. Então, para quem não sabe, hoje é meu primeiro podcast Ah, que aqui. Espero que bom! o primeiro de muitos, É isso aí. porque desde que eu te conheço, eu admiro super a forma como você comunica, já te falei isso. Então, para Obrigado. mim, é um Obrigado. desenvolvimento, né? Fico Obrigado. feliz em me desenvolver. Aham. Eu sempre trabalhei, eu venho de uma família de mulheres fortes. Eu não Uhum. tenho como fazer um podcast, não vou chorar, porque estou forte. Sem falar das mulheres da minha família, né? Tá. Eu vim de uma família de mulheres guerreiras, de algumas tias que não casaram, que tiveram que tocar a vida sozinha. Não sou a favor de tocar a vida sozinha, não é isso. Minha avó ficou viúva, né? Minha avó era uma italiana, ficou viúva com 35 anos, 5 filhos para criar. Ela pagou faculdade, deu carro para os 5 e ela rolava na rua para quem falasse mal dos filhos dela. Uma mulher forte e desbravadora para aquele tempo, Uhum. né? Venho de uma família que fui criada a oportunidade de sempre trabalhar com a coragem, né? E vencer as dificuldades. Então, quando eu comecei a trabalhar na minha carreira, lá no início, né, que eu trabalhei primeiro em consultoria, depois química, até eu chegar agora, foram muitas dificuldades que eu passei, né, em várias fases da vida. Uhum. E por que eu trouxe as mulheres fortes? Porque elas, nos momentos de fraqueza, que foram as minhas maiores dificuldades no trabalho, foram as minhas próprias fraquezas, né? Era eu Tá. lutando comigo mesma para eu conseguir dar conta do todo, né? E poder crescer, porque eu sempre me cobrei muito por crescer, né? Meu marido é executivo, meu pai era executivo, sempre trabalhou muito, né? Então eu sempre me inspirava nessas pessoas e falava, o mínimo que eu tenho que fazer é igual, né? Porque eu vim numa condição melhor que a deles, né? Lá atrás. Sim, sim. E sempre me cobrei muito por isso, né? Então, primeiro no começo da minha vida, né? Eu fui participar de projetos internacionais, onde eu achava que eu falava inglês, chegava lá, não conseguia me comunicar. E aí, através da minha forma de eu me comunicar, eu conseguia fazer o trabalho, eu conseguia entregar o resultado, eu conseguia, no fim, eu saía falando algo de inglês, né? Tive várias dificuldades. Eu tenho um filho de 16 anos, que é o Matheus, o Lucas, de 13. Não tenho como falar de mim sem falar da minha família, né? Sim, Sou casada sim. com o Marco, meu marido, que estou com ele aí há quase 30 anos. Nossa, Sim, amor da minha vida, que me ajuda muito, então, que me ajuda muito a estar onde eu estou, me incentivou muito para a minha posição, né? que ótimo. Então, eu acho que a gente não tem como uma mulher pegar uma cadeira grande sem ela ter apoio. E eu não estou falando de rede de apoio apenas de você pagar, porque eu sempre cuidei dos meus filhos, eu sempre quis ser uma mãe presente, Sim. né? Então,
eu poder conciliar, né, minha vida pessoal, casamento, a gente se cobrar de estar bonita, produzida. Eu sou uma CFO que gosto de estar sempre produzida, o Anderson sabe, e estar presente na vida dos meus filhos, né? Então, acho que a gente conseguir um trabalho, né, que consiga acomodar a gente e acomodar também a nossa família, acomodar o trabalho, é o maior desafio. E eu tive ele em todas as etapas da minha carreira. Tá? Em todas. Nas fases que eu tive bebê pequeno, nas fases que eu tive meus filhos maiores, eu sempre tive que viajar e ao mesmo tempo eu queria estar presente, né? Agora, nessa posição que eu estou, eu contei para eles aqui, eles gostaram, então eu vou compartilhar com vocês. Quando fui fazer a entrevista com o meu chefe atual, que é uma pessoa que muito me inspira também, que é o presidente da nossa empresa, ele é jovem, né? Mais novo que eu, 42 anos. Não vou falar a minha idade, não precisa, né? Sim. E aí ele perguntou para mim assim, qual a importância, né, em percentual de trabalho para você? Aí eu falei, sem medir percentual, 40% minha família, 10% eu e minha saúde, 50% o trabalho. Porque se eu não estiver bem, como eu vou cuidar do meu trabalho, da minha família, né? E se a minha família não estiver bem, eu não consigo ficar bem. Aí eu saí, meu marido falou, nossa, você falou isso? Aí eu falei. E ele disse que ele exatamente me escolheu por eu ser sincera, por eu ser transparente, né? E o que eu buscava muito, autêntica, né? Autêntica. É buscar uma empresa que aceitasse uma diretora que precisasse de apoio para poder seguir a carreira, né? E de incentivo para poder se desenvolver em todos os pontos que eu venho me desenvolvendo na posição. Que ótimo, que ótimo. É inspirador a sua história, hein, Sabrina? E, bom, você está numa empresa do setor químico e a gente sabe que o setor químico, muitas vezes, né, tem muita sensibilidade quando o tema é sustentabilidade. Sim. Né? Então, o que você poderia destacar para a gente, né, na empresa que você trabalha? Quais são as principais iniciativas aí em prol da sustentabilidade? Sim, primeiro que a minha empresa, ela incentiva muito esse tema. No começo aqui do nosso bate-papo, eu te falei que a gente está cursando, né, uma pós em sustentabilidade atualmente, né, todo o corpo diretivo, que permite a gente poder estar inserido numa atualização, porque é um tema que ele muda muito. Quando a gente fala de sustentabilidade há 10 anos atrás, era mais você estar falando de grupos de inclusão, mais dessa parte ambiental. Hoje a gente já ganhou muita maturidade, então eu acho que a indústria ela tem um outro viés atualmente, né? Que ela já tem sustentabilidade, o que é escopo 1, o que é escopo 2, o que já está implementado, o que já está preparado, né? A gente também tem os grupos de inclusão, né? Então, assim, minha empresa trabalha muito, incentiva muito o tema, tá? Eu vejo que quando a gente fala de mercado, e vou falar de todos os mercados e não só petroquímico, existe uma dificuldade muito grande em termos de incentivos. Por quê? A sustentabilidade é um tema muito importante nas organizações, mas hoje a gente não tem incentivos para produzir matéria-prima, comprar matérias-primas mais baratas para esse fim, né? Para a gente poder ter um preço competitivo para vender os produtos. E né? você fala que não tem incentivo, você fala isso do Estado. Não só do Estado, eu digo assim, a gente quando olha como cadeia, quando eu vou comprar uma matéria-prima e ela é uma matéria-prima verde e ela não verde, eu não tenho um preço mais barato porque ela é verde. Com isso, ou ela tem eu estou dando um exemplo no meu segmento, né? Ou ela tem o mesmo preço que uma matéria-prima normal, ou ela é mais cara. E aí, quando eu trago isso, né, para toda a parte de indústria, que são várias etapas, né? Vamos falar da área automotiva, eu tenho Tier 1, que é Tier 2, né? Que são toda a cadeia produtiva, o meu produto final sustentável, ele é mais caro. Tá. E no fim, o consumidor não quer pagar mais caro. Então, assim, eu acho que existe um paradoxo nas empresas, como a gente implementa produtos sustentáveis, mas também como o mercado aceita os produtos sustentáveis. Então, eu acho que isso é um desafio para as indústrias, né? Falando um pouquinho. E acho que um pouquinho de desmistificação. A gente tem, eu não sou química, né? Como falei um pouquinho aqui para vocês, mas eu estou lendo um livro muito interessante que chama Paradoxo dos Plásticos. Tá. Né? E ele é um livro que um cientista escreve, né, sem você ter aí uma competitividade lucrativa
das indústrias, onde ele compara, né, o impacto do plástico com o impacto do ferro, com o impacto do papel, né? E ele faz um estudo, né, comparando. E aí a gente desmistifica, eu pelo menos estou aprendendo como uma não química que trabalho no mercado, né, a influência, né, que a mídia tem e que as indústrias têm, e muitas vezes elas publicam a informação com conflito de interesse, para poder gerar uma tendência de contra plástico, ou de contra alumínio, ou de contra papel. Nesse caso, a gente sempre vê a nível global uma campanha muito maior, né, dos oceanos voltadas para plásticos, mas quando a gente lê um livro científico, a gente aprende que tudo depende muito do acesso à informação, né? Não estou fazendo campanha aqui, que é a favor ou contra. Sou totalmente a favor da gente fazer tudo sustentável, né, no nosso planeta, e a gente pressionar as nossas indústrias para poder apoiar todas as demandas sustentáveis, mas é um pouquinho aí trazendo de conceito e de realidade do dia a dia, como eu vejo aí tanto a partir de desmistificação de uma informação que vem de mercado, como o desafio da gente inserir, né, de forma prática a sustentabilidade dentro dos nossos negócios. Maravilha. E você sabe, Sabrina, que um ponto que você trouxe, né, dessa questão do consumidor, ele não fazer essa distinção, né, de um produto mais sustentável, um produto menos sustentável, você não é a primeira pessoa que me diz isso, né? Então, eu penso que ainda falta uma consciência, né, no final da cadeia, quando o consumidor vai comprar o produto, vai adquirir o produto, e aí eu estou falando B2C, B2B, de ter, eu acho que no B2B um pouco mais, né, porque a compra no B2B, ela é uma compra que ela vai olhar certificação, uma série de itens, né? Mas para o consumidor final ainda falta um pouco dessa consciência, né? De querer pagar mais, né? Pagar mais, mas o você pagar mais, mas pensando no futuro, pensando na sustentabilidade, pensando no amanhã. Né? Por isso que eu comecei a conversa com incentivo, eu não sei se a palavra foi boa ou não, mas quando a gente olha produtos, né, que eles cruzam países, né, ou eles cruzam várias etapas produtivas, teria que ter uma parceria da cadeia, né? Então, por exemplo, carro. Se eu for comprar um carro que ele vai, e a gente tem um público que pague por isso, né, como que a gente se une para que esse público esteja disposto a pagar, né? E toda a cadeia, ou toda a cadeia esteja disposta a apoiar o incentivo desse produto, né, com algum subsídio, é como eu penso, né? Mas acho que a gente, como o mundo vem evoluindo muito, né? Eu acho que as empresas estão evoluindo, né? E vale a conscientização, a gente poder olhar, a gente que trabalha com fábrica, a gente tem muitos processos produtivos, que a gente tem muita oportunidade de trocas, né? De modelos de operação, onde a gente impacta menos o ambiente, toda a parte de logística reversa, a parte de tratamento dos scraps, como que a gente reutiliza o nosso lixo. Então, a gente trabalha em várias vertentes, em tudo aquilo que é não associado só a vendas, que a gente também trabalha, né? Mas é uma empresa que trabalha com bastante conscientização e preocupação. Ainda queremos chegar muito mais longe. Que bom que tem essa consciência. Agora eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado. Eu sou publicitário, trabalho na área de marketing. A gente sempre sabe, a gente, né, que trabalha no mundo corporativo, às vezes existe uma rixa, né, entre a área de marketing, comunicação e a área financeira. Por quê? Porque o marketing quer investir, quer fazer alguma ação e, às vezes, né, existe uma má interpretação de que o financeiro que está barrando aquela ação e tudo mais. Enfim, dei um exemplo, né? Já vivemos vários, né? Já vivemos vários. Mas como que é a relação hoje, na empresa que você trabalha, a relação entre o financeiro e o marketing? A gente tem uma relação boa, eu diria, uma relação saudável, né? Eu acho que todas as áreas financeiras, e marketing eu coloco junto com vendas, não tem como, né? Porque você faz as campanhas, ou, por exemplo, indústria, marketing trabalha de projetos de longo prazo, para trazer receita a longo prazo, né? Que é diferente como a gente trabalhava, que é mais marketing voltado para eventos, para fomentar vendas, né? Campanhas de marketing especificamente, que era mais B2B, né? B2C, B2B lá. E aqui é mais indústria, a gente vende para B2B, então é diferente. Né? Então hoje eu tento sempre deixar claro como é que a gente divide
Vendas, que é pôr pedido, captar cliente, né? Trazer volumetria. E marketing numa indústria, ele tem que desenvolver projetos que não é crescimento orgânico. Então, são projetos que a área de marketing faz para você trazer receita para a organização, tá? Então, isso é um. Acompanho de perto, porque eu acho que toda a criatividade de projeto, no fim, a gente tem que ter um bom controle, que a gente fez as amostras corretas, a gente alocou os custos corretos, e que aquilo não é uma venda orgânica, então cabe a mim desafiar e monitorar. Isso daí não é fácil às vezes, mas a gente faz sorrindo, assim tenta ser melhor. Eu falo que são áreas de contraponto, né? E muito de, eu acho que decisão de tomada de risco, que aí não é marketing, mas é vendas, que eu falei um pouquinho da parte, a gente aprova créditos dos clientes, cliente que vai pagar à vista, não vai, então a gente tem uma influência, né? E aí é muito importante a gente sempre trabalhar, né, de forma ética, porque a gente tem que cuidar da saúde financeira da organização. Então, no fim, é fazer esse contraponto, avaliar como que eu suporto o crescimento. Então, marketing, pode gastar o dinheiro, mas o dinheiro está sendo gastado no local correto, né, com um objetivo, e esse objetivo tem que ser concluído. Então, eu acho que a gente conseguir falar uma linguagem em comum, que no fim, marketing traga receita para a organização e paga a conta do investimento. Se fizer isso, está tudo certo. Tem que mostrar um retorno sobre o investimento, né? Deveríamos sempre, né? Acho que essa é a intenção. É importante. Bom, vou te perguntar agora sobre inteligência artificial, que é um assunto que está, né, super pujante na atualidade. E eu acho que esse assunto de inteligência artificial daqui a pouco já vai estar dentro do nosso dia a dia. Sim. Né? Assim como foi o 5G, né? Lembra quando a gente trabalhávamos juntos, existia uma expectativa, quando tivermos o 5G as coisas vão mudar, vão ser mais rápidas, e a gente, né, veio o 5G, hoje a gente nem fala mais sobre esse assunto. Eu penso que inteligência artificial vai ser a mesma história. Mas enfim, dentro dos processos hoje da sua área, né, financeira, a inteligência artificial tem ajudado? Ou existe algum projeto na empresa como um todo que envolve inteligência artificial, que tem algum impacto sobre esse tema? Sim. O que você poderia falar sobre esse assunto? Eu diria que as empresas que são multinacionais, elas estão se organizando para terem áreas estruturadas de AI dentro das organizações, para que elas possam trabalhar com ferramentas disponibilizadas pela organização. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha com o Copilot, então a gente usa para tudo, para ata de reunião, apresentação, consultas de temas que a gente não domina. Fazer um merchan aqui da Microsoft. Eu tô dando um exemplo, mas temos várias ferramentas, né? Tô dando a que eu mais uso no meu dia a dia de trabalho. Claro. E aí, assim, eu acho que é primeiro a consciência do AI, né? Eu acho que tem um passo para trás, que é quando a gente fala de AI, de informação de mercado, de algoritmos, né? A gente entender de onde vem o dado, como que esse dado, se ele é um dado confiável ou não, né? Como que ele interfere na nossa decisão. Então, eu acho que tem uma maturidade a se ganhar dentro da indústria quando a gente fala desse trabalho. Quando a gente fala de ferramentas de AI, elas para mim vão virar daqui a pouco igual um PowerPoint, etc., que é um pouco do que você está trazendo. Eu acho que elas já estão começando a ser incorporadas no dia a dia e daqui a pouco já vai ser um tema inserido. Mas acho que vale a gente voltar para o feijão com arroz. Por quê? Tem empresas que ainda não trabalham com dashboard, não trabalham com utilização de dados, né? Então, como que a gente usa o AI com o básico do dado, que é o Excel, né? E saber quando usar o quê, para que a gente não crie uma ferramenta gigante para aquilo que a gente faz de forma simples, né? Então, acho que é um momento de muita opção de informação, que as empresas estão se acomodando, né? Como fazer a utilização dessas múltiplas ferramentas e como ter os profissionais adequados dentro dos nossos times. Se é melhor a gente ter por área, se é melhor a gente incorporar nas funções, ou ter estruturas que apoiam todas as áreas, né? Eu acho que isso, cada empresa está moldando aí um pouquinho do seu modelo e a gente está em processo de construção, né? Maravilha. Bom, vamos voltar agora para um ponto que a gente já falou um pouquinho aqui, mas vamos dar um mergulho agora. O que para você é ser um bom líder?
Para mim, um bom líder é você estar em contato com o seu time, né? Tá. É você estar no dia a dia, direcionando o seu time, né? Para que eles façam o trabalho da melhor forma, sob sua influência e gestão. Tá. Ou que eles sejam capazes de incentivar os seus times, porque hoje eu tenho gerentes que reportam para mim, ou vários fornecedores nos países, né? Então, como que eu gero neles, né? É a conscientização da responsabilidade do papel de cada um, né? E garantir que a gente esteja acompanhando, né? Ou seja, que eles estejam suportados, mas ao mesmo tempo que eles são cobrados por fazer a entrega, se desafiando, né? Então, acho que assim, o bom líder é aquele que está presente, é aquele que ele tem confiança, que ele pelo menos tenta ter a confiança, né? Para poder estarmos falando a mesma linguagem em prol de um objetivo só. Que Para ótimo. mim, esse é o líder. Eu, quando olho para meus líderes que eu reporto, para mim são pessoas que me apoiam no dia a dia, pessoas que me incentivam, me desafiam, né? Então é isso que eu busco fazer também para quem eu lidero. Sim, você é uma ótima líder. Eu sou prova disso. A gente não vale, a gente é amigo. Sabrina, e setor financeiro, mundo corporativo, a gente tem muita pressão, Sim. né? E como que você faz para lidar com essa pressão aí pelos resultados no dia a dia, né? E agora, trazendo isso, um panorama, vamos esticar um pouquinho a pergunta, né? Sim. Como você lida com essa pressão e como você lida com essa pressão com o seu time, né? Pergunta difícil, pergunta sincerona, com emoção. Com emoção, com emoção. Eu acho assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa, né? E a comunicação ela é maior que a fala. Nosso corpo fala, nossos olhos falam. Então não adianta a gente chegar e falar, olha, tá tudo bem, e o olho tá. A gente fala que é aquele bonequinho assim. Então, assim, eu tento ser transparente, eu tento passar calma, mas eu tento deixar sempre muito claro aquilo que a gente espera e aquilo que a gente consegue e não consegue controlar. Porque aquilo que a gente não controla, a gente tem que pôr numa caixinha do lado e seguir. Né? E aquilo que a gente acha que a gente controla, a gente ter pessoas que a gente faça troca, que nos apoiam, que se você falhar, ele vai te cobrir, e você vai construindo uma rede de apoio, que quando eu falei lá no início da nossa conversa, que para mim rede de apoio não é ter babá, não é ter mãe, não ter estrutura paga, e sim pessoas que vão aí te apoiando nas diversas demandas, né? Através da conexão. Maravilha, maravilha. Sabrina, e você é uma ótima representante da liderança feminina, né? Eu lembro que, bom, eu nasci no final dos anos 70 e quando eu entrei para o mundo corporativo, uma das primeiras empresas que eu trabalhei, eu me recordo que quando a mulher ficava grávida, ela trabalhava por um período, quando ela voltava da licença maternidade, ela era dispensada. Né? Então, eu acho que nos últimos 40 anos a gente evoluiu bastante, né? Mas como que você vê hoje essa questão da liderança feminina? A gente já avançou bastante, o que precisa ainda para a gente avançar? O que você diria sendo um ótimo exemplo de liderança feminina? Eu tento não ser um ótimo exemplo, né? Mas eu tento sempre deixar as mulheres dos meus times mulheres fortes. Tá. Né? Não foi fácil chegar até aqui. Como eu disse, eu sou uma super mãe, né? Eu sempre tive muitas pessoas me dando oportunidade. Então eu sempre tento apoiar as mulheres do meu time. Tá. Não só as mulheres, mas os homens também, quando eles precisam apoiar as suas mulheres e as suas famílias. Porque eu acho que a gente estando com essa parte familiar acomodada, a gente trabalha em paz, né? Então isso é a primeira premissa que eu sempre levei para mim, né? A gente, quando fala de liderança feminina, hoje eu trabalho num corpo de diretoria, onde nós somos 4 diretores, né, e um presidente. Somos 2 mulheres fortes, 2 mulheres falantes,
Nosso presidente come um dobrado com nós duas, nossos pares também, mas a gente se complementa muito, porque a gente é sincera, a gente fala, né? A gente tem outro viés, eu acho que de comunicação, né? A mulher, ela tem um toque mais detalhista em alguns Sim, momentos, fato. que ela consegue coordenar múltiplas ações, num mínimo de detalhe, que é um passo de mágica, eu diria. Como é que a gente consegue, eu não sei explicar, né? E aí, quando eu tive meu primeiro filho, né, e quando a gente fala de liderança feminina, para a gente poder incentivar a liderança a crescer em massa, a gente precisa de uma conscientização cultural nos nossos homens e nas nossas mulheres, principalmente, né? Estava contando para eles que eu tive 2 grandes marcos na minha carreira que me fizeram muito refletir e buscar essa posição que eu tô hoje, e agora eu tô empoderada nela. Eu adoro o meu trabalho, Que bom. eu adoro poder trabalhar com as Parabéns. mulheres, né? E poder dar força para elas lutarem também. Uhum. Então foram 2 etapas. Uma foi quando eu tive meu primeiro filho nasceu prematuro, né? Então eu era super workaholic, trabalhava em Alphaville, morando na aclimação. E aí eu ia e voltava. Bom, né? só para quem não é de São Paulo, Alphaville, É bem para longe. aclimação, a gente está falando aí de 1 hora, 1h30 por dia de ida e volta. Aqui em São Paulo a gente não fala em distância, a gente fala em tempo, em né? trânsito, sim. E aí eu queria super crescer na carreira, eu tinha uma posição super legal, uma posição de América Latina. Só que lá naquela época, o meu diretor, eu quase não tinha contato com ele, né? Uma empresa muito grande. Sim. E aí eu liguei para ele e falei, olha, eu não vou voltar. Eu sou super workaholic, mas eu não vou voltar, eu vou ter que abrir mão da minha carreira, né? E meu marido super falava, não para, continua. Eu falava, eu não tenho condição psicológica de trabalhar. Eu não confio em ninguém para deixar meu filho, nem com o pai. E aí eu falei para ele, eu preciso que você me mande embora ou que você aceite meu desligamento, né? Porque eu não vou voltar. Aí ele falou, Sá, dá uma pensada e volta aqui daqui 2 semanas com o seu bebê. Eu estava de licença maternidade, eu queria conversar. E ele era americano. Ele era um mexicano que morava nos Estados Unidos há muito tempo. Não vou falar o nome dele porque ele foi um dos anjos da minha vida. Vários. Que maravilha! E aí ele falou para mim assim, não para de trabalhar. Eu tive uma esposa, minha esposa teve o filho com o mesmo problema que o seu. E ela era executiva, ela parou de trabalhar. E ela tinha a mesma energia que a sua, né? De nunca desistir, de não medir esforços, você nunca reclamou da distância, tá sempre com a cara, né? Maioria das vezes sorrindo. Não para. A maioria das vezes Aí ótimo. eu falei assim, mas como eu não vou parar? Como eu vou trabalhar em Alphaville, né? Com um filho pequeno que tá com dificuldade. Ele falou, vamos tentar falar com o RH e tentar fazer o primeiro caso, né? Da primeira mulher da América Latina a trabalhar part-time, que é meio período. Aí eu falei, você jura? Eu falei, eu vou tentar. Ele falou, vamos tentar. E aí ele pediu aprovação global. Foi todo um trâmite que a gente teve que falar com o sindicato. Sucesso. Eles pegaram para mim e eu trabalhei assim quase que 5 anos da minha vida. Essa você nunca soube. Eu não contei para ele. Foi uma das coisas que me ajudou a chegar até aqui. Eu não sei se eu não tivesse essa oportunidade lá atrás, se eu estaria aqui hoje. Então, um homem com consciência familiar. Então, quando eu falo mulheres, para mim não é mulher ou homem. Famílias e pessoas com consciência familiar. De estender a mão, cobrar e tá ali, né? Então, como é que a gente constrói isso? Não é fácil, né? E agora, na minha posição atual, que eu contei, essa daí, né? Eles falaram, porque foi muito legal, quando eu fui pegar essa posição, eu falava pro meu marido, né? Eu não vou conseguir, porque eu tenho 2 filhos, eu quero acompanhar eles na escola, eu quero cuidar do meu corpo, quero cuidar da minha saúde, né? Como eu vou pegar uma posição, né, de diretoria numa multinacional grande? E aí ele falava, você é capaz. Passei pela entrevista com o meu chefe, fui escolhida e tô aqui fazendo o melhor, eu tô conseguindo. E com esse brilho nos olhos, né? É a gente acreditar, é a gente pedir ajuda, é a gente, né, convencer o outro que sim, eu sou capaz, que com ajuda. E hoje toda a minha equipe me apoia, os meus pares me apoiam, eles sabem que eu estou aqui hoje. Que maravilha. Né? Eles vibram com as minhas conquistas pessoais e vira, assim, uma jornada e uma coxa de retalho quando a gente une e conecta as pessoas. Para não desviar da pergunta, que eu sei que eu falo muito, eu corroboro não só para mulheres em posições, mas pessoas de todos os gêneros, que sejam pessoas
com bondade, luz no coração e força de fazer a diferença. Porque seja em indústria e onde for, né, aquelas pessoas que atuam de forma verdadeira, elas conseguem transformar, seja a casa onde elas estão. Não sei se eu fugi, falei que eu era uma CFO aí um pouco diferente, mas é um pouquinho da minha forma de Você é ser. inspiradora, Sabrina. Você é inspiradora, inspiradora. E falando... e a Sabrina nos momentos que não está trabalhando? Se é que você tem hora vaga, né? Tenho super hora O vaga. que você gosta de fazer, Eu Sabrina? gosto de estar com a minha família, Tá. gosto de estar com meus filhos, com meu cachorro, com meu marido, meus irmãos, meus pais. Tá. Gosto de fazer esporte, estar em contato com a natureza. Tem algum hobby? Essa pergunta é um pouco, já está um pouco eu corria, né? Eu corria antes, estou tentando correr atualmente. Mas hobby, eu acho que para mim, atualmente, é fazer exercício, ficar com a minha família, orar, estar em conexão aí, né? Com as forças que a gente acredita, né? Maravilha. É um pouquinho aí não tenho nenhum hobby específicos. Hoje eu atendo o hobby dos meus clientes internos, que são meus filhos e marido. Sabrina, e quem são seus ídolos? Nossa, quem te inspira? Essa pergunta aí eu fiquei pensando. Tão difícil, né? Quando a gente fala de figura pública, hoje em dia é muito difícil de falar. Porque... Mas uma atriz, uma escritora, uma diretora de filme... uma política, ou um político, enfim. Quem te traz inspiração que você fala assim, uau, uma pessoa que a gente fala uau, que eu sempre me inspirei, que é piegas, é o Ayrton Senna, né? Não é piegas. O Ayrton Senna é piegas. Sim. Que eu digo porque todos falam. Ele é um cara, para mim, que traduz sucesso e simplicidade, né? Ele é. Então, assim, pelo menos quando eu falo do corpo fala, ele não olhava para a câmera, ele não olhava para a luz, mas ele tinha uma luz nata. Sim. Né? Uma luz que já nasceu com ele e que nos inspira até hoje, que é essa luz que eu tento trazer aí. Então, ele é uma pessoa pública que me inspira, mas as pessoas que eu convivo na minha vida, eu tenho várias. Que ótimo! Que bom! Bom, o livro, a gente já falou, né? Eu ia te perguntar só o livro que você está lendo Recomendo atualmente. esse que eu trouxe, que é o Paradoxo dos Plásticos, né? Tá. Depois eu passo o detalhe para você. Isso, super recomendo, depois a gente coloca, porque eu acho que ele é uma forma independente de você ver uma análise científica de um tema aí que ele é bastante influenciado pela mídia, né? Maravilha. Sabrina, olha, Eric, o tempo passou, eu não vi. Vou repetir, você é muito inspiradora, eu sou muito orgulhoso de você, da sua carreira, de você como pessoa, e também agora de conhecer esse outro lado seu de mãe, esposa. Eu acredito que esse podcast vai inspirar muitas pessoas, né? Vai trazer muita informação aí para quem tiver o prazer de assistir. Gostaria muito de agradecer a sua presença. Eu que agradeço a você. A gente não sei se fala com câmera em podcast, Pode mas falar. O nosso amigo que está aqui no fundo, super querido, que também me ajudou Eric, a me inspirar aí, falando um pouquinho da família dele. Exato. Falei para a esposa dele, quando ela for ver, para ele sempre continuar cuidando dela, para que ela também possa, né, no momento certo, estar aí se multiplicando como eu venho fazendo. Tudo tem um momento certo, né? É isso. Então, deixar um super obrigado para você pelo seu tempo. Obrigada a você. E foi um prazer. Continuemos sendo luz, né? Amém. E fazendo a diferença em tudo que a gente tem oportunidade. Conta comigo. Projeto lindo seu. Eu acho que você sempre trabalhou nos influenciando, nos inspirando. Tá? Conta comigo para o que você precisar. Muito sucesso. Tá joia. Então, muito obrigado. A gente finaliza, então, a nossa terceira edição aqui do nosso EID. Muito obrigado, Sabrina. Obrigada a você. Um beijo.